mente pra mim, bebê. Não nasci ontem. Você tenta me fazer crer. Das suas mentiras eu passo longe. Olá, cidadão! Ops, olá, nação antiburguesa! Hoje vamos desembolar as falácias do nosso desquerido Gaio Fato, que acha que tributar rico é neoliberalismo. Vou explicar para você com dados e sem delírios o IOF e o NAF, e por que o seu discurso só beneficia a elite. Gente, eu queria falar um pouquinho a respeito dessa última história da taxação do IOF, porque eu tô vendo que uma narrativa está se construindo em torno disso e que esconde o problema fundamental dessa questão, o maior problema dessa questão, que é o arcabouço fiscal. O programa do arcabouço fiscal é um programa que restringe a possibilidade do governo em investir mais em setores estratégicos. Isso porque o arcabouço fiscal é um programa que foi proposto pelo executivo, que foi depois endossado pelo legislativo com algumas mudanças e que submete o Brasil a essa lógica em que o Brasil precisa cortar despesas para poder manter a responsabilidade fiscal. E aí o problema é que a sustentabilidade matemática desse sistema só é possível pela política de cortes, de concessões, de privatizações, porque a arrecadação não vai ser um instrumento efetivo nesse sentido. Era pra você ser bastião da verdade contra a extrema direita, mas seu farol só acende pra atrair likes. Mas que surpresa, esqueceu o materialismo, peso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. A dialética, seu materialismo, peso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. Gente, para tudo. Porque, olha, você tem que desmontar essa narrativa enganosa sobre o IOF e o arcabouço fiscal. O especialista de boutique aí tá repetindo um monte de fake news que só serve para proteger rico. Vamos aos fatos. Sobre o NAF restringir investimentos. Meu Deus, que confusão. E ó, o arcabouço fiscal, ele não inventa cortes. Ele só organiza o que já existe na Constituição e na LRF. A gente já tem limitadores na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo sempre precisou de arrecadação para investir. A diferença, o NAF dá transparência e impede gastos sem lastros. Quer dizer, sem uma contrapartida. É como se você só pudesse gastar, o governo só pudesse gastar o que ele ganha de salário. Uma comparação meio porca, mas é basicamente isso. Quer investir em setores estratégicos? Cobra imposto de quem tem. Sobre a proposta ser do executivo, né? Ele tá distorcendo. O NAF não foi invenção do Planalto. Ele nasceu da PEC da transição. Foi um acordo que salvou o país da falência total. Lembra quando a PF não estava emitindo passaporte e a universidade estava faltando papel higiênico durante o governo Jair? Pois é, o arcabouço foi o acordo para tirar o teto de gastos, que sim, era uma austeridade criminosa. Sobre cortes, privatizações e arrecadação inútil. Isso é delírio. O NAF não exige corte nenhum. Ele só diz, amigo, se não tem dinheiro, não gasta. E adivinha, tem 600 bi sonegados por ano. Para evitar cortes, basta combater sonegação. Acabar com desoneração para amigos. Ouviu, Congresso? E taxar IOF de especulador que deixa dinheiro parado em fundo offshore. Privatização, isso é escolha política. E a política do governo Lula retirou a Petrobras da privatização, retirou os Correios, reestabilizou a Ceitec, está negociando o retorno das refinarias da Petrobras que foram vendidas e privatizadas e está bloqueando a entrega total da Eletrobras, fazendo o quê? Ação judicial, discutindo a constitucionalidade da venda. Isso sim é uma política de governo. Então, olha só como funciona sem arrecadação. O orçamento, que é lei, obriga ajustes. O NAF só faz esse controle de forma antecipada. Onde cortar? Não é em direitos. Pode ser fim de isenções para grandes fortunas, redução de subsídios bilionários para o agronegócio, tributação de lucros e dividendos, como fazem Estados Unidos e Europa. Resumo da ópera, achar que a arrecadação não resolve é cumplicidade com a elite. Enquanto o Brasil tributa mais o consumidor pobre, 28% da renda, que o rico, 17%, o problema não é o arcabouço, é a covardia de taxar os de cima. Alô, Congresso? E para quem acha que luta revolucionária é gritar no Twitter, enquanto vocês fazem live,
O PT aprovou na prática a tributação de 30 bilhões por ano em fundos exclusivos, o fim de 14 desonerações para setores bilionários, a Lei 14.754 de 2024, que tirou 18 bilhões de sonegadores. E isso só acontece porque negociamos o NAF para enterrar o teto de gastos. Quer justiça tributária? Para de chorar e vote em quem defende imposto sobre rico. Não mente pra mim, bebê, não nasci ontem. Você tenta me fazer crer das suas mentiras, eu passo longe. E aí o exemplo do IOF é, assim, emblemático. Mas, especificamente, esse momento do IOF também esconde uma coisa, que é o fato de que essas mudanças que seriam impostas afetariam muito mais setores da classe média e com investimentos pequenos, sem taxar os verdadeiros grandes fundos de capital, sem taxar as verdadeiras transferências estrangeiras e tal. Então, essa medida está sendo utilizada para poder, né, enfim, esse teatro está sendo articulado para poder legitimar políticas mais profundas de corte de gastos. Era pra você ser o baixinho da verdade contra a extrema-direita, mas seu farol só acende pra atrair likes. Mais que surpresa, esqueceu o materialismo, preso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso, te mostrar a dialética. Peraí, né, meu consagrado? Você diz que o IOF atinge a classe média e poupa os grandes fundos. Que absurdo, deslocado da realidade é esse? Desassociou? Legal. Vamos aos fatos. Primeiro, IOF sobre pequenos investidores. Mentira deslavada. Quem paga IOF pesado é grande especulador, que movimenta 50 milhões em day trade, com alíquota de 1,5%. Banco, que faz operação de câmbio para exportar lucro, alíquota de 0,38% sobre milhões. Herdeiro, que transfere patrimônio para paraísos fiscais, 1% sobre as fortunas. Sim, o pequeno investidor que sofre com o IOF é o Zé da padaria que guardou R$500 no Tesouro Direto. Para de caô, gaio dos próprios fatos. Aí ele ainda vem me falar de teatro, querendo remeter aquela questão à vista, sabe? Aquele teatro das tesouras. Gente, olha, isso é de uma baixeza tão grande, né? Porque já não basta usar a porcaria do nome narrativa que ficou famoso na voz do Narcos Rolex. Aí tem que evocar o Teatro das Tesouras do Olavo de Carvalho. E agora, você preste muita atenção. Você diz que essa medida é teatro para cortar gastos? Vou te contar quem é o palhaço nesse circo. Quem derrubou o IOF? A bancada do agro, União Brasil, mais partidos de aluguel, republicanos, mais aliados traíra da base. Para quem serve essa sonegação? Para os mesmos que desovaram 280 bi em dividendos para offshore em 2023, isentos de impostos, para os fundos exclusivos que lucraram 1,2 trilhão e pagaram 0,005% de tributos. Eu até engasguei. Isso sim é teatro. Enquanto você ataca o IOF, a elite fiscal sorri e sonega 600 bi por ano. E não venha com, mas tem que taxar transferências internacionais. O próprio governo propôs isso. Olha só o que vocês boicotaram juntinho e do ladinho com a direita, a extrema-direita e o centrão, o arenão. MP 1185 de 2023, taxação de lucros e dividendos enviados ao exterior. PL 4173 de 2024, fim da isenção para fundos exclusivos de milionários. E adivinha quem matou essas propostas? Os mesmos deputados que agora fingem chorar pela classe média. Hipocrisia pura deles, eleitos, e de você, que não tem um cargo eletivo, não tem coragem de lutar na política institucional e fica chorando no Twitter, fazendo lacinho e de mandadas com o cara da extrema-direita. Para finalizar, você diz que o IOF legitima cortes, então assume as consequências. Sem IOF, o rumbo é de 12 bi em 2025. Sabe quem é que vai pagar a conta? O SUS, as universidades, o Minha Casa Minha Vida. E sabe por que não vai cortar? Porque eu tenho certeza que o governo lá no partido, lá no Congresso, que é onde se resolve e se aprova a lei, vai resolver isso aí. Parabéns, campeão da classe média. Você acaba de doar 12 bis aos donos de jet ski, enquanto um câncer infantil perde quimioterapia. E para não ser só crítica, tome uma solução pronta. Tributar dividendos.
como fazem na Europa e Estados Unidos, arrecada 100 bi ao ano. Taxar grandes fortunas com mais de 50 mil, que é projeto que já está em tramitação no Congresso, é 80 bi por ano. IOF sobre operações acima de 1 milhão dá 15 bi ao ano. A gente não precisa cortar gasto, a gente precisa cobrar de quem tem e tirar de quem tem isenção. Isso sim é justiça tributária. O resto é conversa mole de lacrador de apartamento. Hashtag pau nos ricos, hashtag IOF neles. Defender a isenção de rico é ser capacho da elite. Chega de fingir que luta pelos pobres. Ao menos seja honesto e admita isso, que você está defendendo o seu próprio rabinho. E aí, no meio dessa seara, quem vai conseguir avançar vai ser o desgaste sobre o governo federal, que vai vir tanto por parte da extrema-direita quanto da sua própria política, já que a burguesia brasileira, a classe dominante, ela já mostrou ao longo da história, nesse momento, que ela não está disposta a fazer concessões, porque no próximo período a gente vai ver alguns cortes acontecendo. E isso já começou, já houve o abaixamento de um decreto que está restringindo o acesso ao BPC, que está aumentando o tempo de fiscalização, já vai descer também, muito em breve, acordos que vão cortar os pisos constitucionais da saúde e da educação. Não mente pra mim, bebê, não nasci ontem. Você tenta me fazer crer, das suas mentiras eu passo longe. Olha só que conveniente. Agora o analista de Boutique diz que o desgaste do governo vem da direita e da própria política. Vamos desbaratar essa balela? A extrema-direita versus o governo. Isso se chama sabotagem organizada. Quem votou contra o IOF foram os mesmos aliados que mamam no orçamento. Aqueles aliados que foram úteis para derrubar a extrema-direita e a gente precisava deles. Talvez seja porque a esquerda não toma a esquerda radical não tenha 30%, mas quem tenha 30% seja os nem. Pois é. União Brasil, por exemplo, conta com banqueiros, mas o agronegócio. O Republicanos com as igrejas bilionárias. O PP, que tem Ciro Nogueiras e empresários da vida. Não confunda traição da base aliada com o desgaste do governo. É traição mesmo, puro e simples, sabe? Luta de classe, que acontece sim dentro da política. E essa conversa mole de que a burguesia não cede, pra que diabo serve a luta política, então? Então, pra que vocês estão brigando sobre isso? Se ela não resolve nada, se ela não faz nada, se ela não serve pra nada? Então, aí serve pra postar história com foice e martelo? Enquanto você faz teoria, o governo conquistou na prática reforma tributária, lei das licitações, PEC dos precatórios, que garantiu o Bolsa Família em 2023. Adivinha quem tentou impedir? Os mesmos deputados que você chama de classe dominante, mas só quando é conveniente. E que o seu grupo, inclusive, nunca enfrenta. Agora, prepara o ouvido. Essa história de corte no BPC e pisos da saúde é a maior desonestidade intelectual desde o astronauta Tietê. Decreto do BPC é combate a fraudes. Só afeta esquemas que desviam recursos de idosos. Corte em saúde e educação, mentira descarada. Os pisos constitucionais não foram violados. O que houve foi uma realocação de verba. E ainda assim, o governo está tentando retomar o que foi cortado do orçamento. Nós precisamos de arrecadação. Arrecadação. Assim, quando o governo desvia a verba do Ministério de Sorvete para comprar remédio de câncer, a esquerda caviar chama de corte. E não é assim. E essa história de privatização geral, vou contar uma novidade. Quem empurra a privatização é quem derrubou o IOF. E você tá aí aplaudindo. Olha só a hipocrisia, né? Enquanto vocês choram no Twitter, o governo taxou o plano de saúde, recuperou 14 hospitais públicos. E para finalizar com chave de ouro, você fala em cortes nos pisos constitucionais, então assume. Quem cortará 12 bi com a derrubada do IOF? O Tarcísio já anunciou fechar sem UPAs, se não houver verba federal. O Zema está ameaçando congelar matrículas. Quem defendeu os pobres? O Lula, que vetou o fim da gratuidade em universidade pública. Ela vai continuar sendo pública. O Haddad, que criou novos 48 mil vagas de médicos, nos mais médicos. O resumo, o seu discurso salva os ricos e entrega os pobres para a extrema-direita. Hashtag troféu pé de cabra de ouro. E para não ficar só na crítica, se você realmente quer evitar cortes, faça isso. Exija seu deputado a votar a favor da taxação de grandes fortunas. Denuncie as emendas secretas no centrão que sangrou o orçamento. E por que você não vai na rua, junto com o Boulos, contra o ajuste fiscal dos ricos? Porque o Boulos está chamando, e aí? Aí tá tendo todo um enfrentamento. Por que vocês não enfrentam? Por que vocês ficam dizendo e mentindo e fazendo analogia como se fosse invenção, quando se está fazendo o enfrentamento real?
Porque enquanto você faz live e ganha AdSense, a elite tá passando a boiada. Chega de chororô, tem que brigar. E um último planozinho. Plenário de Congresso com o nome de 198 deputados que votaram contra o IOF em vermelho. Já fez? Já postou lá no seu canal? Todo dia lá? Fazer uma postagenzinha? Ah, ajuda. Analista de apartamento defende rico e culpa o governo. A voz pública mostra que o inimigo é outro. Era pra você ser bastião da verdade contra a extrema direita, mas seu farol só acende pra atrair likes. Mas que surpresa, esqueceu o materialismo, peso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. A dialética, esqueceu o materialismo, peso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso e te mostrar a dialética. E aí, por conta dessa pataquada toda, eu resolvi fazer a análise do decreto número 12.534 de 2025 sobre o BPC, que gesta sobre medidas para sustentabilidade e justiça social. Sério, a voz? Exatamente. Aí, ó, vamos começar. Primeiro, contexto histórico e o objetivo do decreto, né? O decreto, ele foi publicado em 26 de junho, atualiza regras de benefício de prestação continuada, BPC, com foco em sustentabilidade fiscal, contenção de gastos diante do crescimento projetado de beneficiários, de 6,7 milhões de beneficiários em 2026 para 14,1 milhões em 2060. E a gente vai já explicar um pouquinho sobre o porquê disso tudo. Combate a fraudes. O bloqueio de 87 mil beneficiários irregulares em 2024, economizando 750 milhões. E modernização cadastral, exigência de biometria e atualização do cadastro único a cada 24 meses para garantir a precisão de dados. Em segundo, as principais alterações e seus reais impactos, que é o cálculo da renda familiar, que é a inclusão do Bolsa Família, que agora é considerado na renda per capita familiar, revertendo uma exclusão artificial criada pela PEC 18 de 2022 do governo Bolsonaro, conhecida como a PEC eleitoreira. E por que não é prejudicial? A mudança evita que famílias com renda real acima do limite de 1/4 do salário mínimo acessem indevidamente o BPC, direcionando a quem efetivamente vive na miséria. Por quê? Porque isso daí pode virar justificativa para acabar de vez com o programa, gente. A gente precisa ser realista quanto a isso. Eles podem usar essa desculpa para acabar de vez com o programa do BPC. E acúmulo de benefícios, a proibição do BPC mais o Bolsa Família. Famílias devem escolher um dos dois, evitando sobreposição de programas sociais. A justificativa, o BPC, que é de 1.502, é superior ao Bolsa Família, média de 600, garantindo que o recurso público atinja quem mais precisa. Ou seja, vai ampliar, não vai reduzir, vai ampliar. Permissão para 2 BPCs da mesma casa. Avanço inédito. Agora, 2 idosos ou pessoas com deficiência na mesma família podem receber o BPC individualmente. O impacto social disso é porque beneficia 15% das famílias com múltiplos dependentes vulneráveis, antes excluída pelo critério restritivo. O fim da revisão bienal obrigatória, avaliação contínua, substitui a revisão automática a cada 2 anos por monitoramento permanente, agilizando a identificação de irregularidades. É transparência, notificação prévia de 30 dias para defesa do beneficiário antes de qualquer bloqueio. Já em terceiro, é a comparação com o governo Bolsonaro, que é a correção de distorções. A PEC de 18 de 2022, que é a PEC eleitoreira, ela excluía o Bolsa Família do cálculo da renda para o BPC, artificialmente inflando o acesso ao benefício sem aumentar a proteção social real. O governo Lula restaura o critério técnico, aliando-se ao Estatuto do Idoso e à LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e adiciona mecanismos antifraudes, por exemplo, a biometria, negligenciados anteriormente. E, em quarto, é um mecanismo de proteção aos vulneráveis, exclusões de renda no cálculo, auxílio por desastres ambientais, exemplo, rompimento de barragens, o BPC recebido por outro familiar, aposentadorias de até um salário mínimo, auxílios inclusão mantido para pessoas com deficiência que ingressam no mercado de trabalho sem cortar o BPC de familiares. Os dados que refutam essa questão do prejuízo aos pobres. Os beneficiários bloqueados foram 87 mil em 2024. A economia com fraudes foi 750 milhões em 2024. A projeção de beneficiários é 14,1 milhões em 2060. E novos incluídos, como os 2 PPCs, ajudam 15% das famílias multipolares. A conclusão disso tudo? Manutenção, não destruição. As mudanças no BPC visam combater abusos que desviam recursos dos miseráveis. Exemplos, fraudes em prefeituras.
garantir a sustentabilidade diante do envelhecimento populacional, corrigir distorções eleitoreiras da era Bolsonaro, realinhando o benefício ao seu propósito original, proteger idosos e deficientes em situação real de miséria. O decreto não exclui pobres, impede que ricos disfarçados roubem o lugar dos pobres. E esse rico, gente, é uma maneira genérica de falar, porque realmente não são pessoas ricas. Inclusive, vou aproveitar e escutar um pouquinho de música, porque eu vou fazer agora um leve disclaimer. Não mente pra mim, bebê. Não nasci ontem. Você tenta me fazer crer das suas mentiras, eu passo longe. Era pra você ser o bastião da verdade contra a extrema direita, mas seu farol só acende pra atrair likes. Mas que surpresa, esqueceu o materialismo, preso na estética, sem ética. Mas eu vou acabar com isso, te mostrar a dialética. E aí, vamos de dialética, né? Esse disclaimerzinho e com as limitações estruturais no capitalismo e a realidade do BPC. Gente, vamos esclarecer uma coisa. As alterações no BPC não são a solução ideal. Num mundo justo, ninguém precisaria de benefício assistencial. O próprio fato de existirmos programas como o BPC é um reflexo da crueldade do capitalismo. Um sistema que exclui idosos após a vida de trabalho, precariza relações laborais e transforma direitos em esmola. Isso não começou agora. É herança de um projeto de país que desde os anos 1990 desmontou a Previdência e institucionalizou a focalização como política de Estado. E porque os idosos dependem do BPC, é um retrato da exclusão previdenciária. A falência da reforma moderna dos anos 90. O governo FHC priorizou a focalização, programas para os pobres, em detrimento do universalismo. Enquanto mantinha o discurso de eficiência fiscal, não resolveu o problema central. Milhões de trabalhadores informais, rurais e mulheres ficaram fora do sistema contributivo. Resultado, hoje, 58% dos beneficiários do BPC são idosos que nunca conseguiram se aposentar. Eles não conseguiriam se aposentar. Entendam isso. Eles trabalharam a vida toda em subempregos, via registro em carteira, ou sem registro em carteira, vítimas da reforma que os ignorou, feita lá na década de 80, lá na década de 90, que vira uma armadilha burocrática. Para se aposentar por idade hoje, é preciso ter 65 anos os homens ou 62 as mulheres. 15 anos de contribuição. Mas a realidade é que quem trabalhou como diarista, no campo ou doméstica, nunca teve contribuição regular. O desemprego crônico dos anos 90 até os anos 2000 impediu que completasse um tempo mínimo. Conclusão, o BCP. Yasuki, lá vou eu, quase falhou. O BPC virou única salvação para quem o capitalismo descartou. O decreto atual é um remendo necessário. É insuficiente, ainda, porque a gente vai precisar sentar e rever isso. A gente tem um problema estrutural que vem desde a década de 80, da década de 70, da década de 60, com as pessoas tendo mais tempo de vida, menos nascidos, mas, gente, é um problema estrutural que a gente vai precisar resolver. E independe de desejos. As novas regras publicadas em 26 de junho de 2026 não são ideais, mas tentam garantir a sustentabilidade do programa diante da explosão de beneficiários. E, gente, isso é real, porque é reflexo. As pessoas que sofreram com o desemprego crônico, com subempregos na década de 80 e 90, estão chegando na época de se aposentar. E elas não são acolhidas pelo regime próprio do INSS. Sobra apenas para elas auxílios e benefícios, como o Bolsa Família e o BPC, que são programas diferentes com finalidades diferentes. E se a gente desvirtua, se a gente começa a querer transformar tudo isso em uma renda universal, a gente pode estar dando armas para esse programa ser findado, tá? Aí combate a fraude também, porque, gente, é fraude, é inerente ao capitalismo. Então, como esses esquemas de prefeitura, por exemplo, que desviaram 700 milhões por ano, porque sim, quem cuida do processo de cadastramento no Bolsa Família, no CAS, no CAD único, são as prefeituras, é a assistência social. E aí, se a gente não fizer isso, não ataca a raiz do problema. Por que tantos idosos precisam do PPC? Resposta, porque o Brasil nunca enfrentou a precarização do trabalho herdada das reformas neoliberais de FHC, Collor, tá? E a hipocrisia do que atacam o BPC, porque os mesmos que criticam o assistencialismo são os que aprovaram a PEC eleitoreira do Bolsonaro, liberando 41,2 bi para comprar votos com o Auxílio Brasil.
defendem sonegação fiscal que drena 600 bi ao ano dos cofres públicos, dinheiro que poderia financiar aposentadorias dignas, tá? Então, de que lado é que o gaiofato tá? É de que lado? Reflitam. De que lado ele está? Quando ele ataca o programa que vem para dar sustentabilidade e justiça social. E aí, vamos para esta conclusão desse disclaimer. O BPC é um direito, não um favor. Enquanto o capitalismo produzir exclusão, o Estado precisa garantir redes de proteção. Não basta tapar o sol com a peneira. Urge tributar grandes fortunas para financiar a Previdência Universal. Reconhecer trabalhos informais no cálculo da aposentadoria. Restaurar empregos formalizados com direitos plenos. Se fosse pelo PT, o BPC seria política transitória até que todo idoso tivesse aposentadoria integral. Mas enquanto a burguesia controlar o Congresso, teremos que defender o pouco que conquistamos, sem ilusões, mas sem abandonar quem precisa. O assistencialismo é a cicatriz de um sistema doente. Nossa luta é pela cura. Inclusive, o orçamento da educação sofreu um corte de mais de 10 bilhões de reais no último período. As dívidas das grandes empresas e corporações de saúde privadas foram perdoadas em troco da prestação de serviços para o SUS. Então, a gente está vendo um processo de privatização geral, de normalização da lógica mercantil, e isso vai continuar acontecendo, vai se aprofundar enquanto existir o arcabouço fiscal. Porque essa dinâmica, de necessidade de cortes, só ela pode sustentar a continuidade dessa lei e, portanto, da dita responsabilidade fiscal. Peraí, Gaio dos próprios fatos. Thalita sempre com apelidos muito criativos. Você soltou que o orçamento da educação sofreu corte de 10 bilhões? Isso é fantasia. O fato 1 é que o ministro Camilo Santana anunciou publicamente que a educação será retirada de qualquer contingenciamento em 2025. O fato 2 é que o MEC teve um aumento real de 8% no orçamento em 2024. E o PNE 2024 a 2034 garante vinculação constitucional, tá? Corte só na sua credibilidade, meu amor. Agora me escuta, web comunista desinformado. Dizer que dívidas de plano de saúde foram perdoados é de uma desonestidade grotesca. A realidade, o governo não perdoou nada, fez acordos judiciais, onde empresas pagaram 18 bi em dívidas em troca de ampliar atendimento no SUS, 20 mil leitos extras, doar equipamentos, 500 respiradores, custear cirurgias de alta complexidade. Isso se chama troca justa. Ou você prefere que o SUS fique sem recursos enquanto processos judiciais se arrastam por 10 anos? Hein? Vamos registrar também. Lula nunca privatizou nada. Petrobras, fortalecida. Eletrobras, a gente está tentando o bloqueio da venda lá no judiciário. Correios, criação de novos serviços públicos. Privatização é projeto da direita. Quem propõe é Tarcísio, Zema, é o PL do Bolsonaro, tá? Olha o delírio. Enquanto existir o arcabouço fiscal, virá a privatização. Que teoria da conspiração é essa? O NAF não cria cortes, ele só organiza o que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigem, gastar dentro do orçamento. O limite não é o NAF, é a arrecadação. E quem bloqueia tributos a ricos? O mesmo Congresso que você defende não enfrentar. Acabar com o NAF é igual a solução mágica? Marx já avisou. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstância de sua escolha. Traduzindo, não adianta sonhar com a revolução se não mobilizarmos forças reais no Congresso. A solução é concreta, não é revolução de Twitter. Enquanto você grita fim do arcabouço, a direita faz. Aprova emendas secretas, boicota a taxação de dividendos, elege Tarcísio e Zema em 2026 para terminar de desmontar o SUS. Não no Executivo, porque o Executivo vai ser Lula 2026. Mas sabe onde? Nos governos em que eles estão lá, tá? O caminho é esse. Primeiro, pressionar deputados da base aliada que traíram, tipo União Brasil e o PP, dos progressistas lá do Ciro Nogueira, sabe?
Em segundo, eleger mais 20 progressistas em 2026, no mínimo, tá? A gente precisa, no mínimo, aumentar a nossa bancada para 120, 150, 160 deputados. Terceiro, defender Lula e Haddad, que estão taxando o rico na prática, tá? O exemplo, os 30 bilhões de fundos exclusivos. Não adianta minar quem luta. Enquanto você ataca o governo, o Bolsonaro recruta evangélicos para 2026, tá? Gaio dos próprios fatos. Seu discurso paralisa a esquerda e fortalece a direita. Enquanto você exige revolução imaginária, o PT já tem pré-candidatos, projetos reais de taxação de grandes fortunas e mobilização nas ruas, tá? Com hashtag fora teto dos ricos. Louca, tô inventando. Mas a gente já tá fazendo mobilização nas ruas. A gente sempre faz mobilização nas ruas, tá? Chega de teoria. O Partido dos Trabalhadores está na trincheira. Vai ficar no Twitter ou vai pra luta? Enquanto o web comunista faz live, a direita faz lei. Acorda. A luta é no Congresso e garantir o executivo. Curte, compartilha, ativa o sininho, comenta e vamos que vamos para mais um vídeo que eu espero que eu comece a bendita série sobre os municípios do Brasil, mas a web comunistada da web revolusfera não deixa.